Nossa proposta, né, é durante todo o ano, assim que se Deus permitir, né, todas as terças em que eu estiver ministrando, vai estar falando sobre evangelismo ou evangelização, que é a mesma coisa, tá certo? E nós estamos estudando sobre evangelizar e se relacionar, amém? Nós não fechamos, né, a semana passada. Hoje quem iria dar o estudo era o Tiago, ele está aí em São Paulo, volta acho que na quinta. Então eu estou cobrindo o Tiago, certo? Estou sempre colocando alguém até para dar um refrescozinho, né? Para também os irmãos ouvirem outras coisas, né? Não ficar sós. Então nós começamos a falar sobre evangelizar e se relacionar. E falamos que é importante a gente se relacionar com a gente mesmo, né? Que é relacionamento intrapessoal, você com você, e o relacionamento com as pessoas, que é o relacionamento interpessoal, ok? Intrapessoal, dentro, você com você, e interpessoal, você e as pessoas. Nós já falamos isso, a gente vai adiantar. A gente falou que o homem é um ser relacional, não vamos por aqui. Falamos sobre a síndrome do impostor, né? Pensando em você mesmo, se você sabotar você mesmo, você não consegue se relacionar com ninguém. Então é uma síndrome que a gente falou sobre a síndrome do impostor, que na verdade é você sabotar você, é você ir contra você mesmo, né? E isso é uma coisa que acontece com muita frequência nas nossas vidas. Às vezes a gente está lutando contra a gente mesmo, parece que tem um inimigo dentro da gente, né? Às vezes não é, eu já falei, não é Satanás não, às vezes é a gente mesmo, certo? Satanás é o nosso arqui-inimigo, né? Mas tem um outro inimigo que às vezes é o nosso próprio eu. E ele às vezes a gente fica sabotando. A gente tem talentos, a gente tem sonhos e tal, mas é como que houvesse uma vozinha dizendo assim: você não presta, você não tem talento coisa nenhuma, o que é que você está fazendo aqui? E aquela luta constante que a gente tem. Isso é conhecido como síndrome do impostor, tal, fake outro. Falamos um monte de coisa, tudo que a gente já falou, a gente vai pular. Aí falamos sobre a síndrome de Gabriela, né? Que é aquele negócio, eu nasci assim, né? Eu nasci assim e serei sempre assim. Eu nasci assim, vou viver assim e serei sempre assim. E morrerei assim. Isso é outra coisa que é ruim pra gente, porque se a gente entender que a gente não muda, que não há mudança em nós, que eu nasci desse jeito, não tem, como é que eu vou fazer os outros mudarem, né? Como é que eu vou dar uma luz para os outros se eu não acredito que há mudança? Todos nós sabemos que nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos, né? Amém. Glória a Deus. Vai passando, os problemas vêm, as lutas vêm, as vitórias vêm, e a gente vai modificando. Amém. A gente está sempre mudando, né? O homem está mudando direto, todo dia está mudando. A gente pensa que não, ele está mudando direto. E às vezes não é para melhor, ele muda para pior, está sempre mudando a gente, certo? Então essa síndrome de Gabriela é falsa, certo? E quem está com Cristo é uma nova criação, certo? Então aí isso em Deus falamos. Aí eu contei isso aqui que eu queria que vocês guardassem, o efeito Pigmaleão. Lembra? Pigmaleão era uma mitologia, né? É um mito, onde ele não achou nenhuma mulher que agradava a ele fez uma estátua. Não é isso? Lembra? Fez uma estátua e ele entendeu que aquela estátua era a mulher ideal. E ele desejou tanto aquela mulher, amou aquela mulher, a estátua, né? Ele casou com a estátua, foi morar numa ilha deserta, e isso é um mito, tá certo? E ele entendia que não existia mulher ideal, mulher perfeita, então ele criou uma. E aí a deusa, entre aspas, Afrodite, vai lá e transforma aquela estátua em uma mulher. Isso é mito, certo? Mas o que é que os psicólogos entenderam? Será que se você tiver uma expectativa muito grande acerca daquela coisa, aquela coisa não pode se tornar real? Isso nos anos 60, 1960. Então, às vezes, se a gente tiver uma expectativa muito grande acerca de alguma coisa, aquela coisa pode se tornar real. Pensando no nosso tema, que é evangelização, se eu tiver uma expectativa boa na vida das pessoas, né, se eu acreditar que as pessoas podem mudar e eu fizer por onde, é que as pessoas podem vir a mudar. Então, essa é a ideia, ok? Falamos isso. Aqui, né? Criar expectativa sobre alguém pode fazer com que essas expectativas se tornem reais?
Nem sempre, mas é um caminho. Tá certo? É um caminho. Aqui eu falei porque devemos acreditar nisso, porque para Deus nada é impossível. Para o homem é impossível, o homem às vezes transformar alguma coisa em si mesmo, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu estou pulando porque a gente já falou sobre isso, certo? Quando nós pregamos, nós responsabilizamos quem ouviu, guarde isso. E quando nós vivemos, responsabilizamos quem viu. Amém. Então, se eu prego o Evangelho, aqueles que ouvem o Evangelho, eles se tornam responsáveis pelo que ouviu. E se eu vivo o Evangelho, eu responsabilizo as pessoas pelo que ela viu. Amém. É interessante esse negócio, tá certo? Guarda aí. Quando eu parei. Aí falamos alguma coisa sobre isso aí, sobre a comunicação. E aí entrei no relacionamento interpessoal, né? De você com o outro, não é isso? Aleluia. Já citamos, eu vou pular, tá bom? Para a gente ganhar tempo, isso acaba hoje. Aí eu mostrei como Jesus era, né? Não, a Bíblia mostra que Jesus era uma pessoa que se relacionava com as pessoas. A beleza de Jesus, né? É que ele virou homem mesmo, né? Ele não estava fingindo ser homem. Ele realmente, ele era um homem. Ele viveu como homem, nasceu, ficou na barriga, nasceu, cresceu, comeu, se relacionou com as pessoas, com a família, né? Ele era submisso aos seus pais, ele aprendeu a profissão do pai, ou seja, ele se relacionou. E quando ele cresce, começa o seu ministério, com 30 anos aproximadamente, ele então começa a ter um evangelho de relacionamento, né? Ele ia para casamento, ele ia para festa, ele ia para convites de almoço, de jantar, até dos inimigos convidavam ele ia assim mesmo, ele ia para lá, porque ele queria estar onde tinha gente. Sempre tinha aquelas saídas estratégicas dele, né, que ele ia para o monte sozinho, às vezes passava a noite toda sozinho falando com Deus, em outras horas ele acordava cedão antes do sol nascer e ele ia, ok? Mas se você for olhar, o ministério de Jesus Cristo é um ministério muito próximo de gente, né? É tanto que ele chamou 12. Aqueles 12 comia com ele, dormia com ele, participava do dia a dia, né? Então, Jesus ele foi o maior exemplo de um líder que se relacionou com as pessoas para trazê-las para o propósito que ele tinha. Amém. Certo? Então, o relacionamento interpessoal é muito importante a gente entender isso para a gente trazer pessoas para Cristo, ok? Amém. Eu já falei, né? Aí falei sobre um grande mal da sociedade, a letargia. O que é letargia? É aquela coisa, como se fosse dopado. E a gente vê que as pessoas estão como se estivessem dopadas, né? Como se você, letargia, você acorda a pessoa acorda, daqui a pouco ela fala como se fosse um sonâmbulo, aí daqui a pouco dorme de novo. Então a gente está num mundo de pessoas que estão no estado que a gente chama de letargia, certo? Que é como se estivessem inconscientes. E é impressionante porque eu não me recordo exatamente, mas eu me lembro do livro que eu li, foi real isso, se eu lembrar do autor, eu digo, que um cara subiu numa torre de televisão e ele ia se suicidar. E aí o autor conta que chegou aquela galera, né? Um monte de jovem e tal. Aí começou a dizer, pula, pula, pula. E ele, como se querendo se suicidar, né? Problemas, e aí a turma tudo, pula, pula. E ele pulou e morreu. Mas o pior não foi isso. É que as pessoas viram ele morrer, caíram, fizeram assim e foram embora. É isso que a gente fala letargia, ou seja, vê as coisas acontecendo e é como se estivesse sem sentir mais nada. Então a gente está vivendo um mundo assim, irmão. Insensível. Que vê, e Jesus já falava isso desde antes, né? Pessoa, canta uma música, ninguém se alegra. Faz uma lamentação, ninguém chora. É aquela coisa. A gente está num mundo assim. Então, grande é o desafio, né? Para a gente pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Falamos isso, né? Aqui, agora a gente parou aí, vamos começar aqui. Aí eu fiz uma pergunta aqui: como nós vemos as pessoas?
Como é que você vê as pessoas? Quando você olha o ser humano, como é que você vê? O que você está vendo? Alguém quer falar? Quando você olha as pessoas, o que você vê? Eu vejo sensibilidade. Como eu vejo ou o que eu vejo? Como vemos as pessoas, como você vê. Veja aí, é uma pegadinha. Eu vejo como carente de Deus. Como carente de Deus. Eu vejo como pessoa. Olha, é uma pegadinha, é uma pegadinha. Pense quando eu falei do Pigmaleão. Como é que você vê? Não é o que eles são, é como você vê. Apesar do que você vê, tem a ver com o que eles são, né? Como pessoas que foram criadas por Deus. Ah, você está olhando aí? Não, está colando. Irmãos, Eles querem uma imagem uma imagem semelhança de Deus. Com muitas aliás, porque você consegue ver o que elas são, às vezes como coisas boas, como criação de Deus, mas você também vê aí o estrago da ausência de Deus. Certo. Nós estamos falando de evangelização, do evangelismo, né? Então é a sua vamos dizer, a fé, né? Usando o nosso termo mais, que é a expectativa. Como é que você vê as pessoas? Porque às vezes a gente mesmo já decreta o que já é real neles. Então a ideia aqui que eu estou querendo passar, né, como se fosse uma pegadinha, é que a gente tem que ter um olhar de Deus para as pessoas. Eu tenho que ver as pessoas como Deus as vê. Eu tenho que tentar ver as pessoas como Deus as vê, certo? E eu coloquei aqui objeto entre aspas, certo? Quer dizer, alvo. As pessoas são objetos, alvo do amor de Deus. Então, quando eu vejo as pessoas, eu tenho que pensar, são várias coisas. Eu coloquei algumas aqui. A gente tem que olhar para as pessoas e dizer assim: Deus ama essa pessoa. Aí a pessoa não vale, né? Entre aspas, não vale nada, certo? Entre aspas. Mas quando a gente olhar, a gente vai olhar: Deus ama essa pessoa. É Deus como ama. o testemunho da Ednete. Da Ednete, né? Testemunho muito forte. A gente conhece um pouquinho. Deus resgatou, né? Então o amor de Deus, aí João 3,16, que é bastante conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o Filho dele. E Romanos 5,8 que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor de Deus foi antes da gente virar crente, né? É verdade. Ele nos amou antes. Ele nos amou antes da gente ser alguma coisa, certo? Então, estou falando de relacionamento. Então, se eu vou me relacionar com as pessoas, eu tenho que ter esse olhar, né? Deus ama essa pessoa. Deus ama. Essa frase não devia nem existir. Qual? Funcionário do crédito. Qual? Qual frase? Isso aí não vale nada. Essa aí não vale nada. É, verdade. É. Vou botar entre aspas, né? Cortar ela, né, Ribeiro? Porque se a gente tem que ver como Deus Cristo tem que ser assim, a gente jamais pensaria nessas pessoas. Tem teologicamente falando, né? A gente vê dois lados na questão do homem. O homem digamos assim, o coroa da criação, a imagem e semelhança de Deus, mas também a gente vê o homem, né, como pó, como névoa, erva, mas névoa também, né? Sim. Certo? Então há da grandeza e da insignificância do homem. Você vê isso na Bíblia: a grandeza do homem e a insignificância do homem. Isso eu estou tirando Deus do homem, certo? O homem, o ser humano. Você vê a grandeza no homem, você vê o que eles são, o que eles realizam, até como pessoa, mas também você vê uma insignificância e uma desgraça terrível na humanidade.
Alguém já disse que o homem é o lobo do homem, né? O homem é que destrói o homem. E é verdade. É o homem que se destrói. Um destrói o outro e se destrói. Mas essa verdade, olhando na visão de Deus, para Deus não existe caso perdido, não existe ninguém que ele não dê jeito, né? Não existe ninguém, né, criança, que não vale nada, porque para Deus restaura e faz aquilo ali ser um vaso de barro, mas cheio da glória dele, certo? Pastor, me lembro da pregação sua na pandemia sobre o endemoniado de Gadara, quanto vale uma vida. Verdade, né? Foi, verdade, me lembro também. Um louco endemoniado, né? Mas quanto vale um louco endemoniado? Vai. Valeu, deixa eu falar, senão, vamos lá. Então, outra coisa, como é que a gente deve ver as pessoas? Como criaturas do Senhor, né? A coroa da criação, são especiais, eles são ímpar, né? Deus cria aqui homem e mulher. Eu queria que alguém lesse para mim Jó 7, 17 e 18. Outro irmão, Salmo 144, 3. E eu vou abrir Atos 10, 15. Jó 7. Quem é o homem para que lhes dês importância e atenção? Para que o examines a cada manhã e o proves a cada instante? Salmo 144, 3. Ó Senhor, quem são os seres humanos para que prestes atenção neles? Quem são os simples mortais para que penses neles? Então a ideia de os escritores, né, pensando assim, como Deus, por que você olha tanto para o homem, né? Às vezes alguns textos também o aspecto, assim, mostrando um aspecto, né, que João mesmo está falando, se eu faz isso, não, como é que é isso? Depois João disse, eu estou assim nessa situação, né? Mas essa ideia de que cada ser humano, ele é especial, ele é ímpar. A gente fala e é verdade isso, irmão. Não existe ninguém igual a ninguém. Não existe ninguém igual a ninguém. Nem gêmeos, né? Como é que diz? Será que se veste igual, que estuda na mesma escola, que tem a mesma educação? Quando ele vai, você percebe as diferenças, porque cada ser humano ele é ímpar. Não existe nenhum ser humano igual a outro. Não existe. Não existe, né? Isso é para mostrar o valor do homem. Deus, quando criou o homem, ele realmente caprichou, né? Ele pegou com as mãos dele. Ele pegou com as mãos dele. E ele pensou nos detalhes. Ele pensou nos detalhes e fez o homem do jeito que é, de uma forma especial. A gente crê nisso, na criação, né? A gente crê na criação. Atos 10, 15. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Vocês conhecem o texto, né? Só coloca os versículos se a gente fosse ler, mas aqui é quando Pedro tem aquela visão que desce um lençol cheio de animais que para os judeus era impuro. E aí Deus fala para Pedro: mata e come. 3 vezes apareceu a visão. Pedro diz: eu não vou comer coisa impura não. Aí Deus fala para ele: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. E na verdade Deus estava querendo ensinar ele o quê? Que os gentios estavam chegando da parte de Cornélio, né? Isso. Quando chegam os homens, rapaz, que coisa, o cara estava lá orando e tal, e o anjo veio falar com ele, né? Não era crente não, ele. E aí o anjo vai falar com ele, diz: olha, vá procurar Pedro, que ele está aqui na cidade vizinha, e ele vai lhe ensinar o caminho da verdade, né? Aleluia. Vê como Deus é. Então, onde houver alguém, irmão, onde quer que seja, com o coração que se quebranta diante de Deus, Deus dá um jeito. Aleluia. Glória a Deus. O cara pode estar onde for, né? Onde for. Se ele abrir o coração, se ele quer se quebrantar e pedir, clamar por Deus, Deus dá um jeito de chegar, de mandar alguma coisa acontecer para mudar aquela vida, aquela história. Aleluia. Deus olha todos os seres humanos da terra, são 8 bilhões de pessoas já na terra. Deus conhece cada um. Isso é glorioso. E sei lá, e dá alegria no nosso coração. No meu dá alegria saber que Deus conhece cada ser humano dessa terra. Conhece desde a barriga da mãe até antes, né? Mas
desde a barriga da mãe, toda a trajetória, e conhece o futuro, e conhece até a eternidade de cada um. Isso é lindo, irmão. E a gente tem que pensar assim, certo? Porque eu quero me relacionar com as pessoas. Então, Deus ama essa pessoa aqui. E ela é especial. Tem um negócio nessa pessoa. Tem algo nela que de Deus nesse negócio aí. A mão de Deus tocou nessa pessoa. A gente tem que se relacionar assim. É essa visão que a gente tem que ter, né? Como morto em seus delitos e pecados. Agora os versículos que eu coloquei é dando a solução, certo? Porque eu vou dizer, meu Deus, é tão maravilhosa essa pessoa, tão importante, mas ela está morta nos delitos e pecados. Mas os textos que eu coloquei aqui, João 10,10 diz que o ladrão veio matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E em Efésios 2:1-8, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É verdade, os homens estão mortos nos seus delitos e pecados, mas Jesus veio para dar vida. Aleluia. Então eu vou olhar e vou dizer, infelizmente, Senhor, essa pessoa ainda não está viva, mas o propósito seu é dar vida, né? E ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. É isso aí? Não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para quem ninguém se glorie. Mas o texto todo fala que Deus é riquíssimo em misericórdia. Amém. Então eu vou olhar e vou dizer, está morta nos delitos e pecados, mas o Cristo que eu estou representando, que é da vida, que é da vida, certo? Porque também a gente não vai se iludir. Deus não quer fazer uma reforma na gente, não. Deus quer transformar a gente. Deus não quer dar um jeitinho no ser humano, Deus quer transformar o ser humano, certo? Vamos lá. São ovelhas desgarradas. Texto de Lucas, a gente conhece o texto, né? Tinha 100 ovelhas, uma se desgarrou. O pastor deixa as 99 na procura da ovelha desgarrada. 1 Pedro 25 diz que nós éramos ovelhas desgarradas, mas agora pertencemos ao bispo e pastor das ovelhas. Aleluia. Então nós éramos ovelhas desgarradas, só que agora nós pertencemos ao pastor e bispo das almas, das nossas almas, que é Jesus. Jesus disse lá uma vez assim, eu vou ter outras ovelhas que não são desse aprisco. Eu acredito que tem muita ovelha aí fora. Muita ovelha, muita. Deus sabe quem são. Nós é que não sabemos, mas Deus sabe quem são as ovelhas dele que está por aí nesse mundo. Eu não estou falando dos crentes, não, estou falando dos incrédulos. Mas que aos olhos de Deus são de Deus, são ovelhas, para Deus são dele. E a gente crê que quem é de Deus, Deus vai puxar, de um jeito ou de outro, Deus vai puxando e traz. E eu creio. Agora, o meio disso acontecer é através da pregação do Evangelho. Amém. Né? Aleluia. É através do relacionamento que a gente prega o Evangelho do Senhor. Então tem muitas ovelhas aí, tem muita gente de Deus. Lembra quando Paulo está na cidade, aí o Senhor dá uma visão, fala não te cales, porque tem muita gente minha nessa cidade. Tem muita gente nessa cidade, certo? Então são ovelhas desgarradas, mas que Deus quer trazê-las, tá certo? São escolhidos antes da fundação do mundo. Glória a Deus. É mudar um pouco a perspectiva, irmão, certo? Eu não estou negando a realidade caída do homem, certo? Mas eu estou querendo mostrar que Deus tem a solução para a queda do homem. Ou melhor, já deu a solução em Cristo, né? A solução já foi dada. E as pessoas precisam saber disso. Aí, já existe a solução. Houve a queda, mas já houve também a redenção. Então a redenção já aconteceu. Amém? Então aqui fala, o Senhor Jesus ele fala, né, que aqueles que o Pai deu a ele, esses vão vir para ele. E aqueles que vão vir para ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. E ninguém arrebata das mãos dele. Aleluia. Então, tem muita gente escolhida de Deus aí fora. Como é que a gente vai saber? Se a gente se relacionar. Se a gente pregar o Evangelho. Eu estou falando do Evangelho aqui nesse ponto, não só da proclamação do Evangelho, que a gente chama de querigma, né? Proclamação do Evangelho. Mas a proclamação do Evangelho no sentido de relacionamento. De estar andando. É um desafio para a igreja. Certo?
Frutos do trabalho de Jesus. Quando eu olhar para aquele ali, vai dizer: Senhor, isso aqui é um fruto do seu trabalho. Lembra Isaías? Isaías 53:11 diz que ele verá o fruto do seu trabalho e se alegrará. Quando eu olhar para alguém, vai dizer: isso aqui é um fruto do trabalho de Jesus. Aleluia. Ele é um fruto do trabalho do Senhor. Essa aqui é um fruto do trabalho do Senhor. O Senhor trabalhou muito para ganhar essa pessoa. Então, se é de Deus, né? A gente vai levar para Deus. Eu coloquei ali uma exceção. Filipenses 3, 17 a 19, o apóstolo Paulo fala que existe realmente pessoas que são inimigos da cruz de Cristo. Esses aí, não tem jeito. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Esses precisam ouvir o Evangelho também, mas tem gente que é inimiga da cruz de Cristo. Filipenses 3, 17 a 19. Infelizmente, irmãos, tem gente realmente que são inimigas da cruz de Cristo. Geralmente são pessoas altamente conscientes. São pessoas que têm uma cabeça, não estou falando nem de inteligência, é consciência, sabem o que estão fazendo. Eles compraram a briga contra a cruz de Cristo, contra a mensagem de Cristo. Esses realmente, irmão, como se assim, infelizmente, pode até ser que Deus salve, porque a gente não conhece, né, o coração, o que vai acontecer, mas em regra essas pessoas são perdidas. São perdidas. Em regra, certo? Tem as exceções. Mas a gente não vai ficar focando nesses que são inimigos da cruz de Cristo, né? Vamos pegar aqueles que são pecadores, mas que no final dos tempos haverá um anticristo, né? E a Bíblia fala que muitos anticristos já tem, né? Então, pessoas que se levantam contra Cristo, contra a mensagem da cruz. Infelizmente está aumentando. Infelizmente está aumentando, né? Uma aversão a Cristo. Nem sempre a Deus. Porque Deus é tudo que chama porque é Deus, tudo é Deus, a natureza é Deus, não sei quem lá é Deus, tal, né? Cria um nome para Deus, mas está se levantando uma aversão a Cristo, ao Jesus por Cristo. Então essas pessoas aí são pessoas que realmente a gente, se você perceber isso, talvez não seja uma percepção correta, mas se você perceber isso, talvez não dá para se relacionar com essas pessoas. Estou falando de alguém que tem uma mensagem contrária, até que xinga, né? Até o próprio Cristo não tinha problema com isso, né? Ele disse: vão falar contra mim, blasfemam contra mim, blasfemam contra o Pai. Só não blasfemam contra o Espírito Santo, porque não tem perdão. Então Jesus não tem problema com isso não, irmão. Jesus não fica se doendo, né? Quando alguém fala mal dele não, certo? Mas é porque são pessoas que compraram a briga de destruir, entre aspas, a Cristo, a mensagem dele. Realmente essas pessoas aí são difíceis. Aí só com Deus mesmo. Às vezes é bom a gente até se cabelar. Estou falando de relacionamento, certo? Estou falando de você pregar. É você se relacionar com alguém que é totalmente contra Cristo e a sua mensagem. É difícil você se relacionar. E se você não estiver bem estruturado, você pode ser levado. Então é hora. Nesse caso, qualquer como exceção, você tem que botar os dois pés no chão, orar, pensar: Espírito Santo, eu devo me relacionar com essa pessoa quando ela é totalmente contra Cristo, abertamente, conscientemente. Ela não está enganada não, ela sabe o que está fazendo. Eu como pastor, eu digo: você deve pensar duas vezes e perguntar ao Espírito Santo: Espírito Santo, é para eu ficar nesse negócio aqui? Ou eu devo passar a mensagem e fico mais no meu lado? Repito, estou falando de evangelizar como relacionamento. Estou falando de você pregar o evangelho, não deve pregar o evangelho para todo mundo, mas de relacionamento, certo? Eu coloquei 5 pilares de uma boa relação, certo? 5 colunas de uma boa relação. Primeiro pilar, o amor. Não dá para se relacionar sem amor, irmão. Não dá para se relacionar sem amor. E aí, 1 Coríntios 3 seria ótimo que a gente lesse, né?
no hino do amor. Gálatas 5:22 fala do fruto do Espírito, e dentre ele, né, o amor sai na frente. Alguns até acreditam que todos os outros bagos do fruto dependem do amor. A alegria vem do amor, a paz vem do amor. Alguns acreditam que na verdade o fruto é o amor e as outras coisas é o que o amor faz, certo? Antônio tem um livro, né, Antônio, sobre o amor, 1 Coríntios 3, não é isso? 1 Coríntios 3, né? Você tem um livro? Alguém lembra para mim, por favor, Provérbios 27, 5, 6. Eu não vou ler esses textos que são conhecidos. Provérbios 27, 5, 6. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Eita, provérbio interessante, né? Então, quem ama às vezes fere. Deus às vezes fere a gente, sabia? Deus fere. Só que a Bíblia diz que ele faz a ferida e ele mesmo liga, cura. Mas Deus às vezes fere a gente. Ele vai lá e corta, né? Às vezes a gente está com uma doença, um abscesso, né? Abscesso ou abscesso? Abscesso, né? Está com abscesso. Aí Deus vai lá e corta, e dói, e aí espreme. Aí você diz, Deus, você está me amando assim? Estou. Porque se eu deixar aqui, o negócio fica feio para você. Aí ele espreme. Depois que sai, ele vai lá e cura. Cicatriza, né? Amém. Mas, irmãos, um pilar de um bom relacionamento, isso não serve só para relacionamento com não crente, não, certo? Entre irmãos, na nossa casa, na nossa família. O amor é o pilar, é a coluna que sustenta um bom relacionamento. Amém. E com o mundo também. Jesus tinha um negocinho que vocês sabem, ele tinha íntima compaixão. Às vezes tinha grande compaixão. Jesus se relacionava com as pessoas com um amor assim imenso, era um amor muito grande. E a gente tem que ter esse amor. A gente tem, na verdade, a gente precisa exteriorizar esse amor. Outro pilar importantíssimo na relação é a verdade. Relacionamento sem verdade, ele fica meio capenga, né? E a verdade, ela por si só, ela é pesada. A verdade, ela é uma espada. Por isso que tem que ter o amor, né? Porque o amor dá a suavidade da verdade. O amor suaviza a verdade. Mas a verdade, ela é necessária em relacionamento. Então eu vou me relacionar com as pessoas, eu não vou dizer, Deus ama você, fique do jeito que você está, né? Sei lá, continue fazendo assim, vai dar tudo certo. Não, eu vou dizer, rapaz, Deus ama tanto você, mas isso aqui não é legal. Não é legal para você mesmo, não é para Deus, não é para você mesmo. E de repente não é legal para os seus. Ou seja, a verdade, né? Eu digo assim, não é a verdade nua e crua, certo? Eu não gosto dessas coisas não, porque isso aí não é radicalismo, isso é extremismo. A gente começar a apontar os erros de todo mundo porque a gente está com a verdade, eu não compartilho dessa ideia não, certo? Você chegar e você se pôs numa posição não é nem autoridade, de autoritarismo de Deus, você começar a apontar para todo mundo, isso aqui está errado em você, isso aqui está errado em você, isso aqui está errado em você. É um negócio, eu particularmente, é minha ideia, né? Eu não acho que é por aí não. Nem vejo Cristo assim, não vi Cristo assim. Muito embora falou sempre a verdade. Quando era necessário, ele falava mesmo, né? Ele ia na veia com isso. Mas você vê sempre uma mensagem que vinha recheada de amor. Ele ficava chateado por aqueles que se achavam santos demais, né? Os justos, aí ele dizia assim, rapaz, você não é um certo caiado. Mas por quê? Porque eles se achavam. Os caras se achavam, né? Eu dou dízimo, eu oro, eu não sei o quê. Eu não sou como esse pecador. Repara apontando o erro do irmão. Eu não sou como esse pecador. Eu dou dízimo, eu oro, vou para a igreja e tal. Aí Jesus disse, aí o outro, lembra desse texto? O publicano e
Fazer o publicano. Eu acho linda a oração do publicano. Né? Baixa a cabeça, porque ele não se achou digno de olhar para cima, para o céu, que era uma forma de você se relacionar com Deus, era olhar para cima. E ele baixa a cabeça e bate no peito e só diz: tenha misericórdia de mim, pecador. Olha, talvez a oração mais poderosa do que essa, poucas existem igual a essa, não existiram. Mas então a verdade, aqui Efésios 4,15 diz que a verdade é em amor. Pregue a verdade, mas a verdade em amor. João 32, percebeis a verdade libertará. Gálatas 4,16. Quem lê para mim? Eu vou correr que eu quero acabar hoje esse tema. Perguntando: que faremos com estes homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizam um milagre notório. Você está onde? Gálatas 4,16. Fiz-me vosso inimigo. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? Paulo perguntou, né? Eita, Paulinho também era um homem assim, rapaz, alto nível, viu? Homem de Deus. Eu sou inimigo de vocês porque eu disse a verdade? Não. Então a gente não vai se tornar inimigo das pessoas por dizer a verdade. Às vezes as pessoas não vão aceitar. Por um tempo fica até com raiva, mas depois ela vai dizer: foi bom que fulano de tal me disse aquilo. Ou na hora mesmo que pegar, ele vai dizer: fulano de tal me disse aquilo. Esse era meu amigo que me disse a verdade. A gente erra muito como ser humano, como no relacionamento, porque a gente não diz a verdade em amor. A gente ama, mas não diz a verdade. Certo? Então, outro pilar de um bom relacionamento, eu estou pensando no relacionamento com as pessoas do mundo, certo? Não é para a gente ser aquele cara que vai aceitar tudo. Estou me relacionando com a pessoa e ela faz o que quer e eu não estou nem aí. Não, se eu estou andando com ela, eu sou amigo dela, né? Então, eu vou falar aqui que é verdade, também vou ouvir. Porque o negócio, a gente só quer falar, mas não quer ouvir. Não, eu vou ouvir também, de repente ele tem uma verdade para me dizer. Você é crente, né? Isso mas você está fazendo isso aqui. Aí eu vou pensar, se for mesmo você, rapaz, você está certo, eu estou errado mesmo, vou me corrigir. Amém. Tem coisa mais, testemunho mais poderoso do que isso. Não sei se já aconteceu com você, tem um incrédulo, entre aspas, né? É pesado, né? Pessoas que não creem, como a gente crê. A gente chega para você dizendo assim: não, você é cristão, né? Não estou falando de uma crítica negativa, não, mas assim, uma crítica de alguém que gosta de você. Isso, você é cristão, mas isso que você faz não é legal? Diga. Eu tive uma experiência quando eu assisti a restauração da Bíblia e a estação de Milanesa era bem rigoroso, né? Aí eu andava com uma camisa abotoada até o pulso e abotoada até o pescoço. E um dia eu ia caminhando no Brasil, meio dia, só vivo, esperando. Aí passou um malandro de bicicleta. Aí falou: otário. Aí eu me raiva dele, depois eu olhei assim pra ele: não tá me chamando de idiota. Aí eu assim: rapaz, o cara tem razão, eu vou ter pra cá. E aí eu vi que ele estava dando o tato dele. Pois é. Então, algumas coisas que as pessoas falam, a gente tem que ponderar, né? Irmãos, no quesito de relacionamento, né? Eu não posso me relacionar com as pessoas achando que eu é que sou tal, né? Não, é gente para gente, né? Ser humano para ser humano, com uma visão diferente, com uma vida diferente, mas é ser humano. Então, a gente não vai ser amigo de alguém que você só fala, diz o que você quer, toda a verdade que você tem, e você não escuta nada, né? Não existe relacionamento sem ouvir. Falar e ouvir, né? Vamos lá. Outra coisa muito importante, como pilar de qualquer relacionamento, é sabedoria. Alguém olha por favor aí. Provérbios 26, 4, 5, Tiago 3. Tiago 3,13. Se vocês são sábios. Preste atenção na leitura desse texto, eu não vou comentar, mas a leitura é interessante. Veja aí. Tiago 3,13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que
vem da sabedoria. Mas, se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são uma espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas, mundanas, pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, também é pacífica, também é sempre amável e sempre disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera. Meu Deus do céu. Você quer saber o que é sábio? É só ler aí esse texto de Tiago, né? Do Espírito Santo, através de Tiago. Essa é a sabedoria que a gente tem que ter. Cheia de misericórdia, de amor, que cede, que ouve, que não tem inveja, né? E por aí vai, essas coisas todas que a gente ouviu aí. Provérbios 26, 4, 5. Não respondas ao tolo segundo a sua astúcia, para que também não te faças semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua astúcia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Esse texto é interessante, porque ele diz duas coisas muito parecidas, né? Repita aí. Lê. Não respondas ao tolo segundo a sua astutícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua astutícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu quero dizer o seguinte, em outras palavras, né, bem simples. Quando o tolo estiver falando, você não responda ao tolo segundo as tolices dele. É um fato, né? Aí a outra depois ele vem assim. Responda de forma sábia ao tolo, para que você não fique tolo igual a ele. Parece que é a mesma coisa, né? É uma forma de dizer a mesma coisa, só que invertida. Leia nessa versão. Não responda ao insensato com igual insensatez. Isso. Do contrário, você se igualará a ele. Certo. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Tá vendo aí? Essa versão está mais clara, né? Mas, irmãos, às vezes a gente está falando com gente que está falando um bocado de besteira, né? De tolice. E aí, se você fala tolice também, você se torna igual ao tolo. E tem horas que você tem que pegar a tolice e responder de uma forma que esclareça aquela tolice, que é tolice. É isso que ele quer dizer, mais ou menos isso. Né? Então, tem horas que ele vai falar as tolices, eu falo coisa sábia, vamos dizer assim, já respondo como é. Outras horas eu pego a tolice dele, a gente não está conversando com as pessoas, fala cada besteira, homem mesmo tem umas besteiras quando está conversando. Né? A mulher também, mas homem tem também, né? As besteiras. Os caras assim, aí se ela não tinha besteira, ainda hoje tem, né? Vou falar uma tolice que os homens aí falam. Essa noite peguei uma mulher sem ser a minha. E ele conta isso como uma grandeza, um troféu. Aí se você vai responder como? Né? Você pode responder, está escrito, cada uma mulher e tal. Você responde já com sabedoria. Outra hora você pega a tolice dele, aí você vai dizer, rapaz, você pegou uma mulher, não foi? Aí qual foi a diferença? Você está sendo sábio, você está usando a tolice dele, para você levar ele para ele depois perceber que ele é tolo. Rapaz, mudou o que na sua vida mesmo? Me diga aí. Né? Qual foi a diferença dessa mulher e a outra? Me diga aí, eu estou querendo saber. Aí depois ele vai enredar no pensamento dele, e daqui a pouco você pega a tolice dele e faz ele ver que ele é tolo mesmo. Bom, acho que é por aí, mano. Mas a sabedoria é um outro pilar de bom relacionamento, certo? Olha outra coisa importantíssima: temperança, domínio próprio. Esse pega muito, né?
Esse pega, porque às vezes o sangue esquenta, né? A pessoa está ali, chega você e fica assim, meu Deus, me segurem, né? Porque agora dá vontade de falar, né? De machucar. Às vezes as pessoas machucam a gente, na mesma hora dá vontade de machucar também, dá ou não dá? Ação é ação. Né? Aí às vezes está falando do nosso Deus. Não dá uma dor no coração, irmão, assim, não sei se você, mas quando a pessoa começa, só que você sabe que Deus não está nem aí, né? Deus está de boa lá, Deus, deixa ele falar, filho, deixa ele falar. O cara está xingando Deus, e xinga todo mundo, e que Deus é não sei o que, e pá. Dá aquele negócio no coração, né? Porque é como se estivesse mexendo com alguém que é seu, né? Meu Deus, ele está mexendo com Deus. Tem um salmista que diz assim, Deus arranca os dentes dele, pega os filhos, joga nas pedras, acaba com eles, que eles ficavam irados. Salmos de imprecações e tal, acaba com essa turma aí, esses inimigos. Não é mais o espírito da nova aliança, né, irmão? Jesus disse, não, nesse meu espírito não é esse não. Então, temperança é importantíssima. Vamos ver só um. Pode ser aqui, Provérbios 25, 28. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar. Uma cidade com seus muros derribados, né? Assim é como aquele que não sabe controlar. É quem não sabe dominar. Dominar-se. Controla o seu espírito. Oi? Essa barriga não controla o seu espírito. Não controla o seu espírito. Antigamente as cidades elas Oi? É sem defesa. Certo. E os muros as cidades antigamente eram construídas, eles faziam muros, né? Proteção contra o inimigo, né? Estavam guardados, etc. Então, é alguém que está sem proteção. Vamos ver o texto aqui, esse aqui, de Provérbios 16, 32. Jesus, segura o relógio. É melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Então, é melhor ser paciente e poderoso. E é melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Desbravador, né? Sei lá, um cara assim, guerreiro, que vai e derruba e ganha uma cidade. É melhor você se controlar do que você ganhar uma cidade. Então, temperança é muito importante. Por quê? Porque nos relacionamentos a gente vai ser afrontado, confrontado. Não é verdade? É por isso que às vezes a gente fica tirando o time de campo, né? Não, aqui só leva patada, mano. E aí a gente tem que dominar nosso espírito, né? Se controlar. Ouvir coisas que ferem o nosso coração. Senão a gente não vai se relacionar. Porque a gente ouve cada coisa. O que é que acontece com a igreja? A igreja se toca, né? Nós nos tocamos. E o povo está aí fazendo as coisas. Olha outra coisa importantíssima, outra coluna de um bom relacionamento é o perdão. Não tem como se relacionar sem perdão. Tem mais coisas, mas essas 5 são importantíssimas. Jesus fala, né? No Pai Nosso, perdoar nossas dívidas como nós perdoamos os devedores. Se alguém não perdoar as dívidas, o Senhor não perdoará. Né? Aqui, salvo engano, Pedro pergunta, 7 vezes para perdoar? Não é isso? Aí o Senhor disse, não, 7 não, 70 vezes 7. Por dia. A mesma pessoa. 490 vezes, vamos colocar o pé da letra. O que ele está querendo dizer assim é que não tem limite, né? Mas num dia a pessoa lhe fere 490 vezes e você perdoar todas as 490 vezes. Pega no pé da letra. Como é que a gente faz isso, irmão? Sabe o que Pedro disse? Senhor, aumenta a minha fé. Pedro disse, Senhor, aumenta a fé da gente. E é verdade, a gente tem que pedir, Senhor, aumenta a minha fé para eu conseguir perdoar. Viu? Senão não dá não para perdoar. Além do capítulo para aumentar a fé, né? Aí se a gente pegar a relação, olha, de baixo para cima. Entenderam a mensagem ou não? O que é que eu digo? Se a gente fica pedindo fé, Pedro disse que pediu fé, por quê? Porque Deus disse que ele tinha que perdoar. Para aumentar a fé, olha, gente, perdoa não, é relação de baixo para cima. A gente vai ter que perdoar.
Ou seja, quanto mais a capacidade que eu tenho de perdoar, mais a minha fé aumenta. Amém. Porque se eu tenho capacidade de perdoar, é porque eu estou com uma fé legal. Então, quando você pedir fé, lembre que um dos critérios para aumentar a fé não é só ouvir a palavra não, mas é perdoar. Perdoa a relação? Se você é uma pessoa que tem um coração perdoador, você tem uma boa fé. Quanto mais o nosso coração for rancoroso, duro, inflexível, sua fé é menor. Pegando esse texto aí. Né? Vocês entenderam? Sim ou não? Sim. Porque se Pedro pediu para aumentar a fé, para conseguir perdoar 490 vezes, então é porque quem perdoa muito é porque tem fé. Certo? Repare essa frase aqui. Tirando o contexto, certo? O que importa na vida não é o fato de termos vivido, mas a diferença que fizemos nas vidas dos outros é que determinará a importância da vida que levamos. Nelson Mandela. Tirando o contexto, certo? Estou aqui só pegando a frase dele, sem falar lá da apartheid, não sei o que lá, tal, o que ele fez, que deixou de fazer. Só uma frase, certo? Vou reler. O que importa na vida não é o que temos vivido, mas a diferença que fizemos nas vidas dos outros é que determinará a importância da vida que levamos. Aí tem essa palavrinha que parece que tem até, não sei se é um jornal ou uma rádio, uma emissora lá. Ubuntu. Ubuntu quer dizer, eu sou uma pessoa porque você é uma pessoa. Minha humanidade não existe se eu não reconhecer e respeitar a sua. Eu sou uma pessoa porque você é uma pessoa. E a minha humanidade só é humanidade se eu reconhecer e respeitar a sua humanidade. É importantíssimo a gente reconhecer e respeitar as pessoas, né? A humanidade das pessoas. Isso mostra que nós somos humanos. Alguém já falou, não sei quem foi, mas a grandeza da transformação é nos fazer humanos, né? A transformação do Evangelho nos faz verdadeiramente humanos. Tem uma frase que diz que tem homens que querem ser Deus, mas teve um Deus que se fez homem. Quis ser homem, né? Vamos lá. Presta atenção nisso aqui, ó. Uma boa forma de se relacionar é compartilhando história. Eu fiquei pensando sobre isso. E é verdade. Uma das melhores formas da gente se relacionar é contar história. Contar história pessoal, contar a história da família, contar a história de Jesus Cristo, contar a história do cristianismo, contar a história secular da humanidade. Jesus, quando salva a mulher samaritana, o que é que ela está dizendo? Ele contou tudo da minha vida. Venha ver o cara que falou tudo da minha vida. Ela saiu contando a história dela, que todo mundo já sabia que era uma pecadora, né? Mas ela, ele contou tudo a meu respeito, tal, vamos lá, ele é o Cristo, tal. Lembra? Quando Jesus cura o endemoniado de Gadara, que Cristian falou, ele queria seguir Jesus, porque Jesus disse: não, rapaz, vá para os seus e conte tudo o que Deus fez por você. E ele saiu contando naquela região. 10 cidades ele alcançou para Cristo. Lugares que Cristo não podia estar. Pessoas que Jesus não teve contato. Ele saiu falando da história dele para os outros, de quem ele era e o que Jesus fez na vida dele. Irmãos, então, quando a gente se relacionar, uma boa forma da gente conquistar é contar história. Jesus gostava de contar história. Conta história, conta a sua história. Aí eu não sei pregar, eu conheço um pouco a Bíblia. Você conhece você? Conhece. Você conhece o que Cristo fez? Conheço. Conte. Rapaz, você se lembra de mim? Lembro, Vanilson. Lembra quando a gente saía para fazer essa aqui assim? Lembra? Lembro. E aí, que tal? Era bom, né? Cara, ainda estou naquela. Rapaz, eu mudei. Jesus fez um negócio na minha vida aí. Eu estou agora no outro caminho. E está contando
contando história, contando a sua história. O que Cristo fez. Ou conta a história de Jesus. Nasceu em Belém, tal, veio para a terra, pregou assim, pregou aquilo outro, tal. Conta a história do cristianismo, se você souber, até as coisas ruins. Tem um bocado de coisa ruim em nome de Deus que foi feito na história. Pai, foi verdade. Você vê como o homem é, né? Mesmo homem que ainda está com Deus ainda faz besteira. Como a gente precisa se arrepender. E eu me arrependo como crente do que meus irmãos fizeram. História. Conhece a história da humanidade? Conta história. E leve para Jesus. Certo? A gente está pensando em relacionamento, ok? Devemos comunicar o Evangelho eficazmente e intencionalmente. Vamos pregar com intenção, né? Eu tenho a intenção mesmo de pregar o Evangelho da melhor forma que eu puder. Certo? Aí eu coloquei umas coisas aqui, já vi que não vai dar para acabar, misericórdia. Meu Deus. Aqui tem o meio é a mensagem. Existe um filósofo canadense, certo? O nome dele é esse aqui, Marshall, não sei se é assim. Marshall, não sei lá. Esse cara aí. Ele falou isso aqui. O meio é a mensagem. O que é que ele quer dizer com isso? Que a mensagem depende do meio. Isso é um negócio que estão discutindo muito hoje, isso é novo. Que o meio é a mensagem. Aí ele cita exemplo das redes sociais. Você vai fazer um TikTok, não tem um TikTok? Quantos segundos TikTok, minutos hoje? Tem um tempo. Rapidão, né? Ou seja, aí qual é a defesa dele? Você vai ajustar a mensagem ao tempo limitado do TikTok ou Reels e essa bomba de coisa aí. Ele fala do exemplo das redes sociais porque foi a mudança que houve. Se você faz uma mensagem grande, né, no estudo, as pessoas não querem mais, porque as pessoas não têm mais tempo para escutar. Aí você faz com que a mensagem fique rasa, porque você tem que falar uma coisa rápida e simples. Ou seja, segundo ele, né, não há mais profundidade nas coisas, porque você não tem tempo para você ser profundo. E não se tem profundidade sem tempo. Aí a gente fica só com frases, que não estou dizendo que é errado não, mas é por quê? Porque o meio mudou a mensagem. E o meio determina a mensagem. Eu estou falando só do aspecto negativo não, o aspecto até positivo nisso também, que a gente vai aproveitar isso, né? Certo? Aí eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Então, para que servem as redes sociais? Eu coloquei uma coisa ali. Eu creio que é uma das coisas que as redes sociais deveriam servir. Eu quero pegar um ponto convergente, certo? Um ponto de encontro. A gente usa a rede social, né? Usamos as redes sociais. Então, um ponto que eu acho que é um ponto que convergente, ou seja, que junta as redes sociais é para aproximação. Certo? Além de um monte de coisa, mas eu peguei essa palavra, aproximar. Então, estou nas redes sociais e minha proposta é aproximar. Seja uma frase, 1 minuto, 10 minutos, falando de relacionamento, certo? É o tema, evangelizar, se relacionar. Então, as redes sociais têm que trazer aproximação. Com gente que está do outro lado do mundo, com gente que está na casa do lado, certo? Aproximar, certo? Acho que é um ponto convergente, um ponto que se encontra, certo? Aproximação. Na religião, que se diz, né? Eu até já brinquei aqui, não se discute religião, o que mais? Política e futebol. Eu já falei, é o que a gente mais faz na vida. Eu sei que talvez a ideia aí como a gente não vai conversar sobre religião, sobre política e sobre futebol ou esporte.
É o que está no sangue de todo mundo. Não tem como. A gente tem que aprender como fazer isso. Essa é a verdade, certo? Então, aí religião, qual é o foco das religiões em regra? É um desejo de se ligar, como eles chamam, ao sagrado, certo? Se ligar a Deus, ao sagrado. Então, quando eu estiver conversando com o Espírito, a ideia deles é se ligar, né, a uma coisa maior lá. Reencarnar, não sei o que lá, o budismo, tal, vai ficar iluminado. E aí cada religião tem o seu foco, mas de certa forma você percebe que é se ligar ao sagrado, ao Deus, a alguma coisa maior, a força maior, não sei o que lá. A gente não tem uma mensagem que tem o maior que é Deus. Vamos conversar por aí. Aí vai ficar dizendo, sua religião está certa, a minha está errada, tal, irmãos. Repare, eu vou a santo A, que o santo A ou a santa B vai a Jesus, e Jesus vai para Deus. Seu caminho é mais longo que o meu. Eu vou a Jesus e Jesus vai a Deus. Eliminou um degrau. Então, eu acho que é melhor ir por esse caminho do que por esse aí, seu. Né? Sabedoria. Falar aqui é fácil, porque você não está no confronto, né? Mas é só uma ideia. Então, para que religião? Religião é para ligar as pessoas a Deus. Cada um com o seu jeito. Política. O que é que tem de convergente na política? Ou deveria ser a política? A política existe para o bem comum. Essa deveria ser a ideia da política. É para o bem comum. É para que todo mundo se dê bem. Então é por aí que a gente vai discutir política. Isso aí é bom para quem? Às vezes até a gente fica meio, como é que diz? Puxa a sardinha para o nosso prato. Né? A gente pensa na gente só. A gente quer que a lei seja assim ou assim, pensando só nos crentes. Mas política não é para os crentes. Política é para todo mundo. Então eu tenho que achar qual é o ponto convergente, né? Ou seja, na política é o bem comum. Será que isso aqui vai ser bom para todo mundo? Ou pelo menos da grande massa da população? Vai. Fere a Deus? Fere. É coisa de homem. Ou fere, mas é diferente, né? Eu estou pensando em relacionamento, certo? Futebol. É um foco espetáculo. Aí tá jogando lá o Botafogo com o Santos. Jogaram, foi 2-2. Eu assisti até 2-1. Pensei que o Santos tinha ganhado. Não foi o Santos? Foi no Botafogo? Quando eu chego aqui, aí o irmão diz, não, 2-2, fez no último. Foi um jogo legal até onde eu assisti. Foco espetáculo. Qual é o time que você torce? Eu torço tal time. Mas rapaz, que beleza. O seu time jogou com o meu. E foi um jogo tão bom, meu irmão, legal. E venceu quem estava melhor naquela hora. Eu estou discutindo, mas eu não vou brigar. Porque a gente sabe que tem paixão, né? Na religião tem paixão, no jogo tem paixão, na política tem paixão. E paixão, ela tira a razão. Então a gente não vai entrar por essa questão dessa paixão. Eu vou brigar com alguém por causa de religião. Eu vou brigar com alguém por causa de política. Eu estou falando assim de forma geral, certo? Eu vou brigar com alguém por causa de futebol. Não. Eu vou torcer, vou defender meu time, mostrar as razões. Curta o espetáculo, meu irmão. Filmes, doramas, animes, novelas. Ontem eu estava assistindo um dorama coreano. Aí eu digo, por quê? Porque é um negócio, uma historinha boba, aí mal tem beijo. Aí aquela coisa de apaixonado, e roda, e tanta coisa, depois acaba tudo bem. Novela não é assim? Vai, e depois viveram felizes para sempre. Né? Os filmes, as novelas, esses animes que aí eu conheço um pouquinho. Aí no final acaba tudo bem. Aí de repente pega isso aí, no final acaba tudo bem. Quem está com Deus, né, vai acabar tudo bem.
Um dia Deus vai fechar a história da humanidade, quem está com Ele vai estar muito bem. Ou seja, a gente tem que achar os pontos que se batem, que é mais geral, ou seja, todo mundo pensa igual. Quem gosta desses negócios, né? Culinária. Para quem serve comida, irmão? Além do nosso prazer, sustentar, né? Susteia a gente. Tem gente que briga até por comida. Como é que briga por comida? Uma coisa boa dessa. Não, brigar por comida. Tem gente que briga por comida. Já viu alguém que briga por comida? Tem, gente que briga por comida. Comida é coisa boa, meu. Entretenimento, jogos. Para que serve isso? A gente, olha, relaxar. Aí eu coloquei ali modo difuso. O que é modo difuso? Tem um modo focado e um modo difuso. É você desligar a tomada. É o modo difuso. Você está ali, meu irmão, jogando um entretenimento, você vai para desligar. Esportes no geral, diversidade, família, essas coisas que a gente discute, né? Família, estrutura da sociedade, educação, formar pessoas melhores, deveria ser. Ciência, eu coloquei aqui, descobre o revelado. Estou puxando para a gente, né? Quando a ciência descobre uma coisa, vai dizer, pai, Deus já falou isso aí. Deus já tinha dado uma dica. Música, deleite, música é para se deleitar. Arte, talentos, multiforme. Tem coisa mais bonita do que arte? A arte é um negócio bonito. Tem uns desvios, né? Mas a arte no geral, mesmo que a gente não entende nada, mas é bonito. Eu vou fazer os quadros daqueles, os caras jogam uns pedaços de tinta lá, jogam as tintas, risca para lá e depois o quadro vale não sei quantos milhões de dólares. Aí você olha assim, mas aí você olha e vê um negócio bonito, né? A arte é talento multiforme. Criação, a natureza, beleza da natureza, a harmonia da natureza, a diversidade da natureza. Eu estou dizendo esses negócios como se fosse assim, é um negocinho que pode dar liga, né? Para a gente conversar com as pessoas, dá liga. Porque para se comunicar tem que ter coisas em comum. E se você for olhar bem, tudo isso aqui é o que a gente vive na vida e talvez mais alguma coisa. É isso que a gente vive. Família, estudar, ciência, política, religião. É isso que a gente é. A gente está fazendo isso direto, sabendo sem saber. Futebol, quem gosta, esporte, você está a vida toda. Então é interessante a gente ter um conhecimento mínimo disso aqui, né? Para poder se relacionar. Amém, irmãos? Amém. Só mais um pouquinho, mais 5 minutos. Queria acabar, mas já vi que eu não vou acabar não. Aí, evangelizar é se relacionar, esse é o tópico, né? E eu coloquei, se relacionar é, lê aqui. Confiar. Estou lendo um livro sobre confiança, então eu destaquei algumas coisas desse livro. Confiança. Para se relacionar precisa ter confiança, certo? Estamos vivendo uma crise de confiança. A confiança é a coisa menos entendida, mais negligenciada e mais subestimada dos nossos tempos. A confiança. Uma confiança baixa cria agendas ocultas, politicagem, conflitos interpessoais, rivalidades interdepartamentais, mentalidade ganha-perde e comunicação defensiva e autoprotetora. Quem tem pouca confiança, quem não confia, desenvolve esses negócios aqui. E as nossas relações estão muito nisso, relações sem confiança. Esse negócio de perder ganho, lembra que eu falei? Então eu não estou aqui para ganhar da pessoa no discurso, né? Eu não vou estar me relacionando para eu ganhar ele no meu papo. Eu estou querendo que ele vença comigo.
né? Quero convencer ele, quero vencer com. Eu quero que ele seja um vencedor como eu sou. Eu não estou querendo que ele fique um perdedor e eu um ganhador. Eu quero que ele seja tão ganhador quanto eu sou ganhador, ou que eu ganhei de Cristo. Amém. Então, só um exemplo, né? Então a confiança, quando não confia, dá um nó, meu irmão. Quanto menos a confiança, menor a velocidade e maior o custo. Quanto maior a confiança, maior a velocidade e menor o custo. Em outras palavras, quando você confia, as coisas acontecem mais rápido e você paga pouco, você sofre pouco. Quando você não confia, você paga alto e demora o resultado. Então a confiança ela é fundamental nos relacionamentos, certo? Algumas características da confiança. A confiança deve ser dada e conquistada, ok? Então, antes da pessoa conquistar a sua confiança, você tem que dar a confiança. A gente às vezes espera que a pessoa conquiste eu quero que você conquiste a minha confiança. Eu só vou lhe dar a minha confiança, só vou confiar em você se você conquistá-la. A regra é o contrário. Primeiro você confia e a pessoa entende isso e ela vai e conquista a confiança. Ela faz por onde? Ela vai dizer, rapaz, ele confiou tanto em mim, ela confiou tanto em mim que eu vou fazer dele, vou agradar essa pessoa, certo? Essa é uma frase que eu falo com o pessoal que vai se casar. A desconfiança gera o fracasso e o fracasso gera a desconfiança, certo? Então quando você desconfia, você está, de certa forma, gerando fracasso. E quando você fracassa, você gera desconfiança. Então a gente tem que ter cuidado. Então é melhor confiar do que desconfiar. Certo? Falando relacionamento, planejamento, estratégias, vezes execução, vezes confiança é igual a sucesso. Você planeja, você faz o que você planejou, mas você confia, você tem sucesso. Certo? A autoconfiança, você recebe dividendos, recebe lucro. Baixa, paga-se imposto. Sou um tributo ou um dividendo abundante? Eu sou alguém que sou agraciador, eu sou alguém que tem lucro, ou eu sou alguém que fica cobrando dos outros? É um imposto, eu sou um imposto. Às vezes eu sou um imposto na vida da pessoa. A pessoa parece que a pessoa está pagando algo para me ter, ao invés de eu ser um dividendo, ser um lucro. Certo? O caráter e a competência produzem a confiança. Tem gente que tem caráter e não tem competência, não tem confiança. Tem gente que tem muita competência, mas não tem caráter, não tem confiança. Então eu preciso ter caráter, integridade, e eu preciso ser competente naquilo que eu estou fazendo, para que gere confiança, certo? A primeira, a ondulação da confiança é a autoconfiança. Nesse livro ele fala sobre 5 ondulações. Você joga uma pedra, ela faz aquelas ondinhas. A primeira ondulação é a autoconfiança. Como é que você vai passar confiança se você não confia nem em você mesmo? Como é que as pessoas vão confiar em você se você não confia em você? No tópico relacionamento, certo? Perguntas necessárias. Deixa eu acabar isso aqui, só falta acho que esse slide aqui. Perguntas necessárias. Você confia em você? Você confia em você? Sim ou não? Me responda não. Aí outra pergunta. Você é confiável? Irmãos, a gente vai se relacionar com pessoas. Na igreja é isso, na família é isso, na escola é isso, com o mundo é isso, no trabalho é isso. Você é uma pessoa confiável? Estamos numa crise de confiança, não é verdade?
Hoje as pessoas não confiam em líderes religiosos, líderes políticos, não confiam em quase ninguém. Hoje está assim, né? Quase uma crise mesmo, geral, mundial. A gente não confia, a gente desconfia de todo mundo hoje. Mas isso é uma miséria. Isso é uma miséria que Satanás conseguiu plantar na gente. Você é confiável? Você é confiável? As pessoas podem confiar em você? Que características que você faz que as pessoas confiem em você? Você é confiável? Você vai se relacionar com as pessoas podem confiar em você? As pessoas podem contar os segredos dela para você? Sim ou não? Não responda. Se um amigo seu, ele pode chegar e contar para você a vida dele e dizer: rapaz, você não sabe o que eu aprontei isso ontem. O que foi? O cara solta aquela bomba. Ele pode fazer isso confiando em você. Que você vai segurar, né? E tentar ajudá-lo na melhor forma possível. Ou você vai detonar ele, né? Sou digno de confiança? Você é digno de confiança? Fica parecendo soberbo, eu sou. Mas responda para você mesmo. Mas a ideia aqui é que a gente vai se relacionar com pessoas, né? E eu sou digno de confiança? Aí outra pergunta: em quem você confia? Existe alguém nessa terra que você confia? Tirando Deus, né? Falando de gente. Tirando Deus. Mas existe alguém nessa terra que você confia? Quantos? Tem 5? Tem 5 que você confia? Se tiver 5, você é um vencedor. Se você tiver 5, você é um vencedor. Irmão, isso é importante. Tá certo? Isso é importante na vida da gente. E as pessoas aí muito mais, porque a gente tem, né, Deus, né? A gente recorre para Ele, a gente fala tudo para Ele, joga tudo lá, né? Sem medo de nada, estuda Ele. Mas tem gente que não tem esse relacionamento com Deus. Até sabe que Deus existe, mas não se relaciona com Deus. Certo? E essas pessoas precisam de alguém confiável. Não estou falando de perfeição, certo? Mas é alguém confiável. O que existe em particular nesse relacionamento que inspira a confiança? Você diz que confia, tem pessoas que você confia, né? Então o que é que inspira a confiança sua nessa pessoa? Depois pense em casa, qual é a pessoa que você confia e o que é que ela faz que inspira você a confiar nela ou nele. Por que você confia, né, nessa pessoa? Acho que encerra aqui, certo, irmão? Nada é tão rápido quanto a velocidade da confiança. Nada é mais gratificante do que um relacionamento de confiança. Nada é tão inspirador do que dar confiança. Nada possui mais influência do que uma reputação de confiança. O livro é a velocidade da confiança. Esses textos aqui, a gente não vai ler, mas esses textos falam, Paulo falando aos irmãos de Corinto, de Tessalônica, dizendo bem assim, eu confio em vocês. E dizendo bem assim, confie. Ele mandou Tito, ele disse, confie em Tito. Você pode confiar em Tito. Timóteo. Aí tem esse texto aqui que a gente interpreta errado, né? Jeremias 17:5. Maldito o homem que confia no homem e faz do homem seu braço forte e se aparta do Senhor. Certo? Qual é a ideia do texto? É isso aqui que eu coloquei. É trocar ou priorizar a confiança no homem em detrimento de Deus. Se eu tenho alguém que é mais confiável para mim do que Deus, eu estou errado. Eu estou fazendo o homem, meu braço é forte. E o homem não é forte. Certo?
ou se eu priorizo alguém, Deus, eu estou errado. Mas se eu tenho Deus como a minha fonte de inspiração e tudo, e eu tenho pessoas em que eu posso confiar, isso não é maldição não, isso é bênção. Pastor, Pois não. na experiência, para corroborar, talvez a maior dificuldade de uma pessoa confiar em outra é uma experiência negativa que ele já viveu. Isso. Você confiou algo que você falou da pessoa, chegou para ela e contou algo que não era para ninguém saber, você chegou em casa, todo mundo já estava sabendo. Então, aí tem que confiar, né, sem Deus. Acho que essa experiência negativa contribui muito para que a gente não confie. É errado. Tudo que o senhor falou aí é 100%, né? Mas a gente tem que olhar, né, para o lado humano, né? Da pessoa que já passou por coisas que decepcionam. Isso. Assim como ela também já decepcionou. Por isso que não há perfeição, né? Não há perfeição, não há homem perfeito, por isso que a gente não pode deixar Deus em segundo plano, porque se a pessoa falhar comigo, eu me sustento nele, né? É isso que Jeremias está dizendo. Na verdade, acho que era o rei Zedequias que estava confiando no homem, confiou no Egito para defender ele. Aí Deus diz, meu filho, você está confiando no Egito, nos homens aí? Aí Deus mandou Nabucodonosor e a Babilônia pegar eles. Então, vai lá. Então, repare, Deus é meu foco, é minha fonte, meu sustentáculo, Deus é minha base, Deus é tudo em mim. Mas eu preciso de pessoas em que eu possa confiar e as pessoas precisam confiar em mim. Estou falando em mim só em mim não, só pastor, é em cada um de nós. Aí fora, irmão, e infelizmente a gente tem muito, como eu disse, o fracasso gera desconfiança. Então, quando a gente fracassa com alguém, a gente marca aquela pessoa e para consertar isso aí é uma obra grandiosa do Espírito. O Espírito Santo consertar essa parada aí. E a gente tem esse negócio que um falha, a gente projeta em todos, né? Todo homem não presta, nenhum homem é confiável. Ou seja, a gente generaliza e não é verdade. Tem um monte de gente que não merece a nossa confiança, mas tem gente, vou dizer um monte, mas tem gente que merece a nossa confiança. E são essas pessoas que a gente tem que tentar achar na vida, tá certo? Fechamos esse tópico de evangelizar e se relacionar, certo? Vilma? Nós estamos precisando de referenciais, né? Precisamos. A humanidade, na verdade. A humanidade. Em todas as áreas. Precisamos, urgentemente. E uma das coisas que traz esse referencial é a confiabilidade, né? Mas aí a gente vê um dando uma rasteira no outro, um derrubando o outro e não sei o que lá, e quem deveria curar está machucando, né? E aí fica difícil para caramba para as pessoas. Irmãos, como é que a gente vai ganhar as pessoas para Jesus? Irmãos? Como é que as pessoas vão confiar em Jesus? Você já viu aquele negócio que você diz que ama a Deus e não vê, você não ama seu irmão? As pessoas vão ver Deus na igreja de Deus. As pessoas não veem Deus. Você está vendo Deus? Você está vendo o Espírito Santo? Você já abriu os seus olhos e você viu Deus? Ninguém nunca viu a Deus e ficou ouvindo. Talvez você tenha visto um anjo ou uma revelação de Jesus, mas você vê, você está vendo ele aqui hoje, agora? Como é que você vê Deus aqui? Vê através da sua palavra, vê através de um irmão, esse ou aquele, que você diz, irmão, está crescendo, eu vejo Deus, né? Eu vejo Deus nisso, eu vejo Deus naquilo. Aí você vê Deus assim. E pensa as pessoas do mundo, onde é que elas vão ver Deus? É na igreja de Deus. Amém. E uma das coisas que Deus é totalmente confiável. Amém. E nós, os filhos dele, temos que desenvolver essa característica, nos tornarmos pessoas confiáveis. Que Deus continue nos abençoar. Obrigado pela sua paciência. Nem Deus a gente tem confiado totalmente. Pois é, está transferindo para Deus, né, a nossa desconfiança como homem, né? É verdade isso que o irmão falou, né? Nem Deus a gente está confiando mais. Tem gente que nem confia mais nem em Deus. Pense, que desafio. Percebe o desafio que é grande? O desafio é grande, irmão, viu?
mas maior é aquele que está em nós e conosco. Amém. Deus abençoe, tenha uma noite abençoada. Pois não.